Muito boa tarde a todos. Que a paz Boa de tarde. Jesus esteja em nós. Boa tarde. Boa. Assim, sinto o calor também de todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Bom, em janeiro nós tivemos o tema das palestras sobre família. E em fevereiro é sobre o intercâmbio com outros planos, né? Com outros mundos. É o intercâmbio. E hoje vou trazer aqui uma história que vai falar dos dois temas, da família e do intercâmbio. E que Emmanuel fala sobre essa história que trago aqui hoje como uma história que não fala nem de heróis com virtudes inalcançáveis, inacessíveis, nem com anjos inabordáveis, mas pessoas imperfeitas como nós, com suas dificuldades, com suas dores, com suas lutas e provações do cotidiano, com sentimentos e emoções, o ciúme, a necessidade da posse, enfim, coisas que ainda nos pesam muito, não é? E que faz com que pese a caminhada. Então, essa história, por isso mesmo, talvez a gente consiga se ver nela. Vai vir, ou seja, ela é endereçada para nós. Por isso que o tema da palestra é Entre a Terra e o Céu. Porque ela vai falar de famílias e vai falar da família entre a Terra e o Céu. E nesse intercâmbio, a gente vai ver a ação dos benfeitores, como é que eles nos envolvem, como é que eles ajudam e como ajudam, e que a gente não se apercebe. A bênção da prece, e que vai se basear então nessa obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Neste livro só temos esses temas, isso é que eu ainda tirei coisas aqui para caber, porque na verdade a gente vê tudo isso nesse livro. A gente vê sobre a obsessão, sobre a cura, sobre as razões da obsessão, nós vemos sobre o auxílio, seja através da prece, né, o pedido pela prece, seja através da água, do Evangelho no Lar, através do sono. Também fala da significação dos sonhos e através do sono, os encontros e reconciliações que ocorrem, o socorro, os passes, fala também dos centros de força, fala de outras organizações religiosas, né, como é que atuam na espiritualidade, fala dos espíritos protetores, fala sobre o pensamento, fala aqui sobre Freud, fala sobre a terapias de vidas passadas, a TVP, fala sobre então a família, a reencarnação, o processo todo de preparação, a gestação, a hereditariedade, as doenças de nascença e a desencarnação, a morte prematura, crianças na espiritualidade e como nós falamos disso também na semana passada, não é? Agora, disso tudo, nós vamos abordar levemente, o que eu vou me concentrar aqui é sobre esses temas aqui, da família e do auxílio, que é onde vai ficar aqui a parte do intercâmbio, como é que ocorre o intercâmbio. E em todos esses aspectos, em todos esses temas, e naqueles que eu vou trazer hoje, eu acabo ver o Evangelho aqui expresso, principalmente esses capítulos das aflições, e que foi muito bem lembrada hoje, no início da prece, bem-aventurados os aflitos, a gente vê a justiça das aflições, as causas, né, qual é o nosso percurso para nos reerguermos, a perda de entes queridos, as mortes prematuras, não é? Falando sobre a reconciliação com os adversários, né, as bem-aventuranças como Jesus abordou, como ele nos trouxe. O grau de parentesco, quem é a família corporal, quem é a família espiritual, não é? Como estamos interligados. E vamos ver
como é feita a prece, a eficácia e o alcance da prece, que ela tem uma força tremenda, e já lá está, quem estuda o pensamento vai por chegar à conclusão da eficácia da prece, da sua força, e que a gente vai ver aqui. E fala dos anjos de guarda, que a gente tem um capítulo do Evangelho que fala dos espíritos protetores. Quem são os espíritos protetores? Quem são os anjos de guarda? Né? Como é falado esse termo no próprio Evangelho. E vou começar então a contar essa história. Primeiro por situá-los, contextualizá-los. Quem são os primeiros membros aqui da família que vou apresentar? Primeiro, queria começar pelos benfeitores que aparecem aqui. Dos 12 ministros, para quem conhece a história de André Luiz, contada no primeiro livro dele, O Nosso Lar. No Nosso Lar, essa colônia espiritual fundada por portugueses, né, no Brasil, tem ministros, e dos 12 ministros, um deles é o Clarencio, que vai aqui se fazer presente nessa história. E lá o André Luiz, que está aqui acompanhado. A nossa Blandina, que é o lar da bênção, que nós vamos aqui conhecer, que é uma instância de acolhimento. E nossa Blandina, que ela até fala, né, ela se coloca ali da sua última encarnação, ela fala, então é a nossa Mimei. Fala da irmã Clara e das freiras, dirigida pela Madre Paula, no hospital. E vamos ter aqui o caso desse casal, o Amaro e a Zumira. Temos aqui o Amaro, né? Nesse caso aqui, esse Amaro, ele é ferroviário, né? Um coração também boníssimo. Nossa Zumira, ela é a madrasta, porque o Amaro é viúvo da Odila. Então, a Odila aqui, como faço aqui representar pelas cores, ela está desencarnada. E eles tiveram, Odila e Amaro tiveram 2 filhos, a Evelina e o Júlio. A Evelina hoje com 15 anos, o Júlio desencarnou, morte prematura, ou seja, ainda pequeno, né, que foi por afogamento, né, foi no mar. Então ele tinha 2 filhos, né, quando enviuvou, e depois então casou com a Zumira, né, depois desse casamento é que veio então o desencarne do Júlio. Júlio, ele desencarna por provas mesmo, que traz conforme as provas, conforme o planeamento, não é? E nós vamos ver mais à frente. Odila sente, ao ver que o esposo desposa outra, ela sente muito ciúme e ainda muito apegada ao lar, né? Principalmente porque ela condena Zumira pela morte de Júlio, porque ela desejou a morte do garoto, por ele buscar tanto o pai, ele ainda pequeno, e buscar tanta atenção do pai, entrou ali então numa disputa, né? E ela então desejou mesmo a morte do garoto. Então ela se sente culpada, o que abriu então brechas para a obsessão, né, de Odila, por ela se sentir daquela maneira. Então esse sentimento é que então estabelece, né, essa obsessão, desencarnado, encarnado. Portanto, o que vou começar aqui a apresentar é o que a gente vai ver, o intercâmbio pela prece e como é que são esses encontros durante o sono, né, os primeiros intercâmbios. Então, o início do livro e toda a sua história é baseada numa prece, apenas, entre aspas, numa prece. E começa, e por razão dessa prece, é que vem toda a história desse livro. E toda a ajuda que foi recebida a partir de uma prece. Portanto, Evelina, nos seus 15 anos, quando ela vê o pai amargurado, atarefado e preocupado, né, com Zumira, que vai padecendo cada vez mais depois do desencarne de Júlio, e ela desorientada com o desencarne do irmão e vendo aquela situação da madrasta e do padrasto, ela recorre à prece, a uma prece lindíssima que é como inicia o livro. E que apresento aqui. Quem gostaria de me ajudar a ler? Eu ajudo. Irmão Clarencio.
É tudo? Sim. Irmã Clarencio, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações sob suas diretrizes pede socorro com insistência. É um apelo individual urgente? Indagou o ministro preocupado. É assunto inquietante, mas numa prece refratada. Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar, cauteloso, e explicou. Temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Obrigada. Então, vejam que eles estão, né, no plano espiritual, na colônia espiritual, e chega, né, um pedido, né, da nossa Evelina pela oração, e que ele ultrapassa, então eles vêm até com gráficos, ou seja, eles têm equipamentos para isso, né? Vem com um gráfico a mostrar que aquela prece passou as linhas da vibração comum das preces que vinham da Terra. E que é justamente uma tutelada, né, daquela colônia espiritual. E é interessante que Evelina endereça essa prece à sua mãe, a Odila. Só que Odila é justamente a razão, uma das razões, de toda aquela conturbação dentro da família também. Mas ela endereça a prece à mãe. Só que a mãe, não havendo condições nem de escutá-la, nem de senti-la, porque ela se coloca justamente pelo seu estado vibratório de sofrimento mais abaixo, não consegue se aperceber daquilo. Mas a prece atinge o seu efeito, atinge o plano espiritual. Então, eles chamam aqui de prece refratada, ou seja, o seu destino é desviado. Ela estava endereçar o Odila, mas é desviado. Então, a espiritualidade é que acolhe essa prece e que eles mostram durante todo o livro, em vários momentos de prece, que não fica sem resposta, que as preces não ficam sem resposta. E é assim então que começa este livro, esta obra. E depois nós vemos que a Odila, que está sempre a acompanhar Zumira, mesmo durante o sono e principalmente até durante o sono. Então o plano espiritual começa então a acompanhar, se inteirar do caso a partir da prece, para ver o que se passa e tentar agir, né, começar a agir através de Zumira e de Odila. E durante o sono elas se afastam e pela culpa Zumira vai justamente para onde? Para aquele ponto onde desencarnou Júlio, que é a razão da sua culpa. Então ela vai para lá. E o que decorre lá? Quando o plano espiritual, né, os benfeitores estão a acompanhar e vão para o mesmo local, então André Luiz se observa da multidão que está ali à praia. E aí que é explicado que há muitos encontros que muitas pessoas que estão a dormir, então se desprendem do sono e que se encontram, né, com seus afetos na praia. E outros tantos onde a espiritualidade aproveita muitas vezes as horas de sono para proceder a muitas curas. Então levam para esse ponto da praia. Então vamos ver aqui. Leio eu agora. Alcançáramos a orla do mar em plena noite. A movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. E desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na terra, momentaneamente desligados do corpo, pela anestesia do sono. Dentre esses, porém, salientava-se grande número de enfermos, sustentados pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. Serviços magnéticos de socorro urgente eram improvisados aqui e ali. Portanto, coisas que a gente nem imagina. Imagine se a gente se preparasse para o sono, né? Então, rogando ajuda, inspiração, até para um mal-estar, uma doença física, né? Imagine que proporções, porque eles explicam aqui o quanto que nós podemos ajudar, até mesmo com a prece. Então, uma das pessoas que eles viram na praia era uma senhora que, através da prece, ela pedia muita ajuda para o cancro que estava a cometê-la.
E eles disseram que conseguiam, né? Eles tinham que deixar a lei de ação e a reação, havia uma razão para ela estar com aquela doença, que poderiam agir da melhor forma possível, seja para reconfortá-la. Então, mesmo que seja para reconforto, né? Então, eles levam ali como pontos para cura. Eles dizem que as enfermidades longas, muitas vezes ali é para um grande avanço do próprio espírito. Quer dizer, as enfermidades longas é justamente aquele passo que ele vai galgar, um grande degrau, né? Uma grande superação. E é interessante porque ele vai atuar, eles estão com esses serviços magnéticos, ou seja, vai atuar no perispírito, porque está desprendido, né, do corpo através do sono, e através do perispírito, do corpo, né, espiritual, vai atingir o corpo físico, o corpo somático, né? Então é por aí o plano de ação. Agora, por que será o mar? Por que será a praia? Alguém gostaria de dizer assim? Por causa da água. Por causa da água. Por que a água? A água é uma das forças da natureza que é muito elementais. É um elemento básico, não é? Nosso corpo é formado pela água, nosso planeta, 70% de água. Ela tem uma importância, não é? É interessante que o que eles nos dizem a esse respeito, que é... Quem gostaria de ler agora? A Nívia tinha apontado lá atrás, a mão? Sim. O auxílio do mar. E o ar, efetivamente, confrontado ao que respirávamos na área da cidade, era muito diverso. O oceano miraculoso reservatório de forças. Qual acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio, sem mácula, converte-se em precioso alimento de nossa organização espiritual, principalmente quando ainda nos achamos, direto ou indiretamente, associados aos fluidos da matéria mais densa. Obrigada. Ou seja, a Suzana nos deu uma palestra no ano passado, foi aí para setembro, quando ela falou da natureza, falou do campo, da floresta, e que nós vemos como a natureza tem ali representado as forças da natureza. E nós vemos em várias obras de André Luiz, os benfeitores se utilizando dos recursos da natureza, até mesmo para intervir na saúde daqueles que estão encarnados. No Ação e Reação, por exemplo, os benfeitores tentam, através do magnetismo, no próprio corpo espiritual, mas eles vão buscar recursos na natureza e eles vão chamar justamente especialistas nessa área, no próprio plano espiritual, para intervir dessa forma. Por isso que eu busquei essa foto aqui, eu não sei se alguém se recorda, mas é daquele filme Cidade dos Anjos, exatamente, quando eles vão ali para a praia. E lembrei justamente dessa cena, desse fato do livro. Então nós vemos aqui a interseção da espiritualidade e o quanto de recursos eles se utilizam, e através do sono. Então vemos aqui um intercâmbio, eu vou chamar assim, um intercâmbio de cura. Nos livros, o Missionários da Luz, onde havia um companheiro que estava com uma parada cardíaca e a mãe ora por ele, ora para que possa interceder por ele, no que a espiritualidade então ocorre, e durante o sono eles desprendem ele consciente do seu estado, então eles pedem para que em espírito, ele está desprendido pelo sono, que ele ore, né, para ajudar no passe. Só que eles precisam do ectoplasma, porque precisam de uma intervenção física, né? Era ali o coração que estava a precisar. Então eles vão buscar um médium encarnado, desprendido também pelo sono. Portanto, com todos esses recursos, eles conseguem atuar então no corpo físico, porque nós poderíamos perguntar como é que é essa atuação no corpo físico.
Então são todos esses recursos entre, digamos, entre a terra e o céu, né? Entre a matéria e o espírito, né? Que seja pelas forças da natureza, entre encarnados, o ectoplasma, ou seja, consegue agir então no corpo perispiritual para depois atingir o corpo somático. Continuando nesse intercâmbio de cura e de encontros, também temos a reconciliação. Agora nós precisamos aqui trazer mais personagens a essa história. Então eu vou trazendo mais personagens pouco a pouco a essa história. Vamos agora ver aqui que a Marizumira, vocês vão ver mais à frente, narrativas mais detalhadas, mas a primeira encarnação de Júlio, então ele desencarna por afogamento. Aí ele reencarna como filho de Amaro e Zumira. Reencarna como filho então dos dois. E desencarna novamente, né, com problemas nessa região aqui da garganta. E depois ele ainda vai reencarnar novamente, né, pela terceira vez. Mas vamos ver como faz isso. E temos aqui um enfermeiro Mário, que ele foi noivo da Zumira, né? Depois ela se casou com Amaro. E temos aqui Antonina, que tem como os filhos, vai ter, né, como filho Mário e Antonina o Leonardo, e ela tem hoje os filhos Marcos, Lisbela, Henrique e Haroldo, né, onde ela fica então sozinha para criar essas 4 crianças, e ela trabalhava numa fábrica de tecidos, né? O Leonardo é o avô desencarnado, que também aparece aqui na história. Então nós vamos ver um pouco mais dessa trama familiar. Quando Júlio desencarna, a gente pode perguntar onde é que ele está. Então, os benfeitores encontram ele justamente no lar da bênção, também conduzido por Blandina, né, no plano espiritual. Então, Clarencio vai até esse local. Alguém mais gostaria de ler? Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Se pedirdes a Deus que vos abençoe, sentireis intensas consolações que secarão vossas lágrimas. Evangelho segundo o Espiritismo. Blandina e o lar da bênção, no plano espiritual. Clarencio. É o lar da bênção. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colónia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Nosso Júlio acha-se no lar da irmã Blandina. Então, olha que bênção, né? Há um local onde a gente falou que durante o sono, né, pode haver curas. Vamos ver aqui processos de desobsessão, de reconciliação durante o sono. E há encontros, a gente já viu encontros na praia, né, de familiares, e também as mães que perderam seus filhos em tenra idade, uma morte prematura, que podem ir ao seu encontro durante o sono, né, e visitá-los. Então, é por isso que destaquei essa leitura do Evangelho, porque o que a gente percebe é que nunca há uma grande prova sem ao lado um grande consolo que nos ajuda, né, a superar esse momento de tristeza e de emoção. E agora vamos detalhando cada vez mais a história. Então vamos voltar a recuar agora no tempo. Na Guerra do Paraguai, que envolveu Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, entre aí 1864 e 1870. E aqui nós vamos ver, né, Lina casada com Esteves. Lina era órfã, né, e depois o enfermeiro, que era enfermeiro militar, Esteves casou com ela. E esse Esteves tinha 2 amigos, o Armando e o Júlio, também militares, não é? No entanto, certa feita, quando Esteves leva os 2 amigos até sua casa, para conhecer sua casa e sua esposa, os 2 se apaixonam por Lina. E
ele vai se aperceber ainda tempos depois, algum tempo depois, né? Ele então, muito amargurado, vai embora, né? Quando vê então esse primeiro é digamos, não é um triângulo amoroso, mas depois se forma aqui um triângulo amoroso, e ele então vai embora, abandona Lina. Quando Júlio se apercebe que Lina também está envolvendo Armando, que tentava a todo custo sair daquela trama, mas não conseguia, porque eles se veem ali, né, envolvidos. Ele primeiro se envenena, ele tenta se matar, conseguem recobrá-lo a saúde, apesar dele ficar sem voz, mas aí ele tenta de novo o suicídio e aí consegue, afogado no rio. E depois conhecemos o outro casal, que é a Lola e o Leonardo. Esteves, quando então deixa a Lina, vai embora, se entrega um pouco à bebida, aos jogos, e encontra Lola e Leonardo. E ele não, depois do que ele passou anteriormente, ele não está nem aí, não tem escrúpulos e acaba se envolvendo também na vida do casal e para separar os dois. Só que Leonardo se apercebe, e quando se apercebe, ele então envenena Esteves, né, nos copos de vinho, chama ele para tomar lá uns vinhos e envenena Esteves. Então ele desencarna com bastante ódio, primeiro com ódio destes e depois deste por ter feito isso, né? E é justamente a trama está formada, eles reencarnam como esses familiares, ou seja, vemos aqui o ferroviário, que era o antigo militar, o Armando, está aqui identificado por números e por cores. Temos aqui a nossa Zumira, que era a antiga Lina. Temos aqui o Júlio, que se suicidou por 2 vezes, primeiro pelo veneno, então ele ficou aqui sem voz nessa encarnação e depois suicidou-se. Está aí, para que ele valorizasse, aprendesse a valorizar a vida, ele então passa pela prova também da morte prematura. As mortes prematuras também servem para limpar, digamos assim, o perispírito da marca que ficou, né, da marca que ficou da encarnação anterior, né, daquilo que foi feito no perispírito, naquela degradação como ficou o perispírito, acaba por ficar assim. Então, a reencarnação breve serve para limpar, serve como uma bênção, para expurgar, não é? Então, era necessário isso para que ele expurgasse aquilo do corpo, para que ele voltasse mesmo bem numa encarnação. Então, na verdade, a morte prematura aqui é uma bênção. Serve como uma limpeza do corpo perispiritual para depois vir pleno e forte, né? Há muitos casos é abordado no livro, há muitos casos de morte prematura onde não casos assim, né, de vidas anteriores, mas que aquele ser vem justamente apenas para ajudar os familiares, né, para ajudá-los ou a chamar a uma religião, ou acordar para um outro caminho, né, e que aquele ser se compromete só para aquilo. Portanto, eu gostaria de alertar que quando eu mostro uma trama assim e vendo as encarnações anteriores, nós temos que ter atenção que é apenas para esclarecer, que temos consciência de que existem razões. Quando vemos assim, é porque existem razões, né, das nossas aflições, razões em vidas passadas, mas que a gente não se coloque a tentar analisar, a tentar julgar casos que nos apareçam, que venham à mão, porque estaremos sendo levianos. E nem um juiz que mesmo para analisar um caso e julgar, ele precisa de todas as informações daquele caso para que ele faça com bom senso. Então, quando a gente está estudando encarnações, que a gente tenha esse cuidado, né, de não estar julgando. Olha, então se você passou por isso, então vai ver que você fez isso. Isso, além de não consola, isso não ajuda, não é? Mas que a gente tenha a certeza de que existe uma razão, isso sim, né? Mas a gente não se prender a fatos do passado, mas aqui é para esclarecer, né? E o livro todo é no sentido do esclarecimento, e os benfeitores sempre colocam isso em todo o livro.
portanto, onde eu ia, através no Júlio aqui, né? Depois temos aqui o Mário, que foi, ou seja, ele continua enfermeiro. Muitas vezes a gente continua, em muitas encarnações, naquilo que a gente está, é como se a gente fosse num progresso, né? A gente vai se aperfeiçoando a cada encarnação. Por isso que a gente fala assim, ele tem habilidade para isso. Por isso que no Evangelho, né, é dito assim, você quer saber quem você foi, veja as suas tendências atuais. Não é? Então, é por aí que a gente vê muita... com mais clareza, né? Então ele foi enfermeiro e ele é aqui Mário. Antonina é a antiga Lola, mas que, em contrapartida, enquanto ela fora, doutrora, uma mulher mais indisciplinada, mais irresponsável, hoje ela é uma mãe digna e responsável. Também o cuidado, né, de termos que as pessoas evoluem de uma encarnação para outra. Porque muitas vezes em reuniões mediúnicas podemos encontrar obsessões falando, ela foi isso, olha, mas e hoje? Vamos ver o quanto que ela evoluiu hoje, como é que ela está hoje. E ela sofreu com aquilo, com aquelas consequências. Não é? E Leonardo, que era o seu avô, né, que era o seu avô nessa encarnação, mas que tinha sido seu marido na encarnação anterior, ele se sentiu traído, né, e que vai voltar aqui como filho de Mário e de Antonina, porque estava aqui também a ligação entre eles, né? Esses aqui não estabelecem ligação nessa história, neste livro, mas que há. Portanto, o que acontece? Já vimos aqui o intercâmbio, né, pela prece, o intercâmbio de encontros durante o sono, de cura. Vamos ver aqui que há de reconciliação, acompanhado pelos benfeitores, né? E que durante o sono, e é interessante, porque daí a gente vê a força do pensamento, né? Que é, onde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. Onde está verdadeiramente o nosso coração, é onde está as nossas preocupações. E que o nosso pensamento chega ao destino. E que nós podemos se movimentar, ir para esse local aonde está o nosso pensamento. Porque o que acontece aqui é que na hora que os benfeitores estão com um deles, que estava presente em espírito na casa da Antonina, durante o sono, ele começa a puxar um pelo outro, que os benfeitores queriam mesmo que eles desabafassem, e que eles pudessem, os benfeitores, então, tratá-los em conjunto. Então, tiveram que colocá-los todos, frente a frente, durante o sono. Só que foi curioso, porque daí foram chamando um por vez. Então, eles mesmos foram se chamando. E fulano? Então, que esteja aqui presente e que fale. E que fulano? Então, e foi assim, através do pensamento. Por isso que a gente vê a força do pensamento e que pode haver essas reconciliações durante o sono, com muito cuidado. E aí os benfeitores aí alertam para a gente ter o cuidado até onde a gente pode abrir as nossas lembranças, até onde a gente pode mexer, porque daí eles depois tratavam com paz para depois apaziguar de novo e esquecer novamente, porque era só salutar a lembrança daquele bocadinho, né? E aí a gente vê a bênção do esquecimento. Quem gostaria de ler agora para mim? Eu posso ler. Encontram-se ambos imobilizados em certo elemento do pretérito, no encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, fenómenos momentâneos. Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, Mário, parcialmente liberto pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos pela atração magnética mais intensamente facilitada. Pronto, está aqui a intervenção dos benfeitores, eles estão a controlar o processo, eles falam que é um fenômeno momentâneo, que eles estão ali a controlar, ou seja, abre a lembrança, abre o arquivo que está no perispírito, mas o suficiente apenas para tratá-los e momentaneamente, porque depois se fecha novamente. Tanto que eles acordavam e falavam dos sonhos que estavam a ter, não é? Do que eles conseguiram registrar, mas não conseguiam lembrar de tudo, porque não era para lembrar de tudo.
E é interessante que o Mário, ele acorda, né, sobressaltado, e fala com a mãe dele, né, que lembrou, que sonhou assim, e a mãe dele é que faz ligação com justamente a Zulmira e o Amar, né, fala, olha, sabe que você sonhou com aquela sua ex-noiva e tal, e com o atual marido dela, e tal. Então ela mesma é que dá a interpretação até do sonho, e que é interessante, porque vinha de encontro mesmo. Então, aqui como fala, né, abre determinados centros da memória, né, e que é por influência magnética. Então, eles colocam a falarem, a desabafarem, e depois eles tratam, eles falam assim, olha, mas então por que você também fez isso? Ou seja, tentam colocar e olhar para eles mesmos, fazer com que eles olhassem para eles mesmos, vendo a parte deles em tudo aquilo, e que aquilo não poderia se prolongar por muito mais, que a reconciliação era necessária. E tudo isso era necessário para desimpedir muitas coisas no caminho deles. Porque, como a gente vê aqui, senão a gente fica imobilizados no passado. Parece que não, a gente pode reencarnar, mas há pontos, e a gente fica reencarnando, e há pontos que estão presos lá no passado e que podem fazer impactos aqui no hoje, né? Por isso, reconciliar com os adversários enquanto é tempo. Senão ficar cada vez mais difícil. Então, o Mário, né, teve o sonho depois daquela intercessão dos benfeitores. Aí ele acordou, falou com a mãe, né, e depois saiu para o trabalho. E interessante, por que eles fizeram essa intervenção? Porque depois todos iam se encontrar. Eles iam começar a se encontrar todos. Então, por isso que ele fez a intervenção. Foi mesmo naquele dia que ele foi reaver Antonina da encarnação passada, que eles ainda não tinham se encontrado. E foi no hospital. Ele está lá atendendo como enfermeiro e e aparece Antonina com a filhinha Lisbela doente. E ela aparece no hospital. E ele tem uma simpatia, né, por ela. Né? Por que será essa simpatia, as nossas antipatias? Ele tinha uma grande antipatia com a ex-noiva, que largou ele para ficar com um viúvo amado, né? E aí ele tinha essa simpatia por Antonina, e aí o chefe dele falou, olha, essa menina precisa de um tratamento, precisar ser seguida, né, em casa também. Aí ele se prontificou aí na casa de Antonina, né, eu posso ajudar a cuidar da menina e tal. E ele foi até a casa, falou assim, olha, eu tô com um carro aqui, posso levá-los? E foi até a casa. Quando ele adentra a casa, ele sente uma paz, uma tranquilidade. Por quê? Porque Antonina tinha por hábito fazer o evangelho no lar, com as crianças. E como é que ela fazia? Ela pegava o Novo Testamento, abria o acaso, uma das crianças fazia a prece, cada um tinha o seu papel. Uma fazia a prece, ela lia, outro lia, depois ela ajudava na interpretação e deixava com que eles fizessem as perguntas, as colocações. O ambiente ficava todo imantado, né? E tinha as visitas da própria espiritualidade também, né? Então, eles falaram, muitas vezes eles lá presentes, né, no evangelho anterior, que não trouxe aqui, mas vou trazer um deles, que é um dos intercâmbios que a gente pode falar também no evangelho do lar, que é esse que eu vou trazer aqui, porque ele já mostrou o anterior na casa dela. Então, as paredes ficaram imantadas, então ele sentiu essa paz, né? Fora que aquele coração é um coração já conhecido, né? Então diz assim, quem pode ler agora? César. Um copo de água pura foi colocado junto à cabeceira da pequenina doente. E de Novo Testamento em punho, acomodados os companheiros, Antonina recomendou a Henrique que fizesse a rogativa inicial. Mário acolheu o pequeno volume, sob a atenção de Clarencio, que lhe tocava o busto e as mãos, influenciando para a descoberta do texto adequado. Conseguia-te depressa com o teu adversário. Veja. Eles precisavam atuar ontem, né? Então, eles tiveram durante o sono o encontro de todos. No dia seguinte, teve, então, por quê? Já começaram a se encontrar todos. Aí teve Antonina, né? Então, estava lá, era as 20 horas, quando ela falou, olha, chegou a hora do evangelho, já que você veio cuidar da pequena, quer fazer o evangelho conosco? E ele ficou para o evangelho. Ele se sentiu
super bem. E olha o texto que vai abrir. Era porque os amigos espirituais queriam que eles estudassem aquele tema, porque ele ia precisar daquelas palavras e ainda aquele dia. Ou seja, era para ligar passado, presente e futuro. Porque às 20h30, isso foi às 20 horas, às 20h30 ele recebeu um chamado como enfermeiro para ir na casa de quem? Da Zumira e do Amaro. Ou seja, eles falaram, não, nós temos que atuar para ontem, temos que fazer ele aqui ficar com essas palavras ali, para quando for na outra casa ali, ele está um pouco ali apaziguado, porque senão nós vamos ter o desencarne do Júlio mais depressa do que a gente imagina, né? E foi o que aconteceu. Então, antes disso, então, às 20h30 ele vai para a casa da Zumira e do Amaro, porque o Júlio está muito doente. Ele ia realmente desencarnar pela segunda vez, né? E aí já como filho de Amaro e Zumira. No entanto, eles falam que o ódio dele por aquele casal era tanto que ele não conseguia se controlar. O enfermeiro, ao ministrar um medicamento no doente, saía substâncias dele do coração, escuras, a envolver a própria medicação, no que os benfeitores, obviamente, o que fizeram? Intercederam para cortar aquelas substâncias escuras, para que não atingisse o enfermo, né? Então, e ele ali a desejar ele pensava mesmo, e se eu, agora por vingança, ajudasse ao pobrezinho desencarnar. Então, ele sentia aquilo, ele não conseguia se controlar, e depois ele tentava se controlar. E aí vinha o quê? As palavras do Evangelho, há poucos instantes atrás, na casa de Antonina. Então, ele tentava apaziguar. Naquela noite, ele ficou ali como enfermeiro, junto com o casal. E o que ele presencia? O pai, o Amaro, vai fazer uma prece pela saúde do Júlio, do pequeno. E nessa prece é que toca o coração do enfermeiro. E aí que ele diz, meu Deus, o que eu estava fazendo? O que eu estava pensando? Na hora que ele vê o sofrimento de um pai, é que ele é tocado. Quantas vezes no plano espiritual, e quando a gente está passando por dificuldades, muitos dos obsessores são tocados pelo sofrimento ou tão pela oração com que é feita uma prece, e eles são tocados. Eles observam aquele coração se abrindo, né? Então, olha o que uma prece pode fazer. Muitas coisas, né? Multifunções mesmo. Então, então ele se culpa, ele começa a chorar. O enfermeiro começa a chorar comovido com aquela prece. Infelizmente, ele então desencarna. Na verdade, felizmente, porque ele estava a expurgar. Ele desencarna. Só que o Mário volta para casa bastante abalado, porque ele lá está. Ele não matou, mas pelo pensamento ele desfechou aquilo. Então ele se sentia muito culpado pelo que ele sentiu como enfermeiro, né? Então ele estava ali se degladiando com ele mesmo. Enquanto isso, a Odila, que também é uma obsessora, encontra Irmã Clara. Irmã Clara teve que ser chamada porque o Clarencio não conseguiu. E aí o que ele diz? Ele falou assim, nós podemos fazer, eu posso fazer a intercessão magnética que for. É preciso, nesse caso, alguém com muito amor para falar aquele coração. Então ele pediu ajuda à Irmã Clara. E aí temos aqui a narrativa. Vou eu falar agora. Já te colocaste no lugar da Zumira, experimentando-lhe as dificuldades e aflições? Já te colocaste na condição de esposo que asseveras amar? Ela matou meu filho, mas como podes provar? Por que não iluminas o próprio caminho para reencontrar o teu anjo? Quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação, não abrigamos outros sentimentos senão o apego. Não consideres apenas os teus problemas, porque não te dispõe a clarear o próprio caminho. Basta uma prece de amor. Nada melhor do que a gente, para tentar apagar uma mágoa, a gente tentar se colocar no lugar do outro, que foi o que essa irmã tentou fazer com o Odila. E aí, quando ela se apercebeu, que ela conversou,
E depois foi acompanhando o caso. Aí ela viu que aquelas palavras mexiam com ela, porque ela foi acompanhando o casal e ela já estava assim mais neutra, mais quieta, só observando. Aí quando ela viu que ela conseguiu realmente superar aquela adversidade, foi que então continua aqui a narrativa. E a irmã Clara fala assim: venceste, adquiriste o merecimento indispensável para recuperar o filhinho, cujo futuro poderás orientar. Hoje mesmo estarás ao lado do teu Júlio, que está aqui no plano espiritual, ele havia desencarnado. Indubitavelmente, a sabedoria universal colocou imprescrutáveis segredos no carinho materno. E a criança doente que estava lá no lar da bênção, novamente, transformou-se de súbito ao ver a mãe. Quer dizer, a mãe, depois que sim, de ter perdoado, mudou seu estado vibratório, conseguiu ver o ente querido. Quantas vezes em reuniões mediúnicas, aquele ente em sofrimento, que vem com ódio, quer ferir aquela família, e às vezes a gente assim se pergunta: mas enquanto você está aí no seu ódio, você já parou para pensar que você está se isolando e aqueles que te amam não conseguem chegar perto de ti? Porque você se isolou deles. E é o que a gente faz quando a gente se coloca nessa situação de ódio, a gente não vê o bem, quando a gente poderia ter o foco maior. Então, o filho então grita: mãe, mãe, e em lágrimas Odila retirou instintivamente do leito beijando enternecida. Então é quando ela encontra o seu filho, é quando ela perdoa e tem condições então de ajudar o seu filho. Portanto, após o desencarne do Júlio no plano espiritual, nós estamos a falar de Odila. Zumira também vai encontrá-lo no plano espiritual, ou seja, então ele fica com o quê? Com duas mães daquela, né? Ou seja, de encarnações tão próximas que ele teve ali, né? Teve duas mães, porque ele desencarnou com das duas prematuramente, né? Então as duas estavam ali à volta dele. Se a gente for ver, toda essa família já vem de lá de trás, né? Enfim. Então a Zumira ficou lá algumas horas também no berçário, onde também o seu corpo estava, né, sendo beneficiado, reencontrando o filhinho no plano espiritual. Foi aí que ela, como encarnada, saiu da prostração e readquiriu um novo ânimo para a luta. Ou seja, durante o sono ela foi levada para ver o filho, para ela poder se reerguer. Então olha como eles foram agindo, né, pouco a pouco. Portanto, o Mário, o enfermeiro, quando desencarnou o Júlio, ele não foi trabalhar. Ele estava prostrado, se culpava e não foi trabalhar. No entanto, ele sempre mostrou, mesmo na encarnação anterior, muito dedicado e condoído, né, por todos os pacientes que passavam por ele. Então ele tinha o amor à sua profissão. Isso é que era um ponto fortíssimo a seu favor, né? Porque ele estava com todo aquele ódio, mas ele tinha um ponto fortíssimo a seu favor. Então, o que os benfeitores aqui dizem, que quando chegam ao domicílio de Mário, com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Estava certa de que Nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Colaboro neste hospital, diz a freira. E ele, o Mário, se fez credor das melhores atenções da nossa irmandagem, desse grupo de freiras. Ele é um cooperador devotado às crianças doentes, cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever, e muitas almas benditas têm descido do céu para agradecer-lhe. Então a gente vê, como nos diz o Livro dos Espíritos, né, na questão 489, que eles intercedem muito mais do que a gente imagina, né, que eles nos influenciam, os espíritos, muito mais do que nós imaginamos. E olha o que ele fez através da profissão dele, né, a forma como ele atuou através da sua profissão, ou como ele sublimou a sua habilidade, a sua profissão como enfermeiro, e que angariou a ajuda espiritual, né? Então, o que ela fala? Nós percebemos que ele não foi trabalhar
né, em toda a narrativa. E viemos aqui saber o que se passa com ele. Então vim aqui em nome das outras filhas ver o que se passava com ele. E quando ela viu os benfeitores, eu estava orando para que viesse ajuda. E são vocês mesmo a ajuda, então, porque eu estava mesmo aqui orando para vocês chegarem. E aí o André Luiz fala assim, mas elas sabem, elas continuam católicas. E ele fala, sim, elas continuam, porque a verdade é como ela vai sendo mostrada para cada um e como cada um a vive, não é? Então elas continuam ali atuando, né, como freiras. E vamos ver ainda outro caso, que era da avó da Blandina. A avó da Blandina, muitas vezes estava lá com a Blandina no lar da bênção, ajudando-a. E recebeu os benfeitores, uma senhora muito simpática, cumprimentou-os, né, e ela disse assim, que coopero aqui com a minha neta. Mas a minha tarefa pessoal mais importante é num templo católico a que me vinculei. E ela até mesmo diz, ela fala assim, é onde eu me afeiçoo, é onde eu me encontro, né? É com este grupo. Então, mas que ela muitas vezes estava atuando com a Blandina. Então, é comum, né? O que importa é que o trabalho seja feito, né? E aí o André Luiz pergunta, e como é que nós podemos atuar e cooperar, né, com os irmãos católicos? E aí o Clarencio responde, muito simplesmente o culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece então um fio de intercâmbio, ou seja, todos interagindo, né, todos se ajudando. Portanto, a orfandade real não existe. Os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Anjos da vigilância seguem-nos a longa estrada evolutiva e desvelam-se por nós dentro das leis que nos regem. Mas que um ser divinizado, ou seja, são seres como nós, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz quem são os nossos anjos de guardas, os espíritos protetores, que são aqueles espíritos simpáticos de amigos e parentes. E o anjo de guarda é alguém um pouco com mais, né, um pouco mais de cabedal, mas que nos acompanha naquela jornada evolutiva, naquela encarnação. Mas que eles existem. E olha que interessante, a Odila, por ter se transformado, ela pede para continuar acompanhando aquela família. E ela ganha, então, digamos, que papel junto àquela família? De protetora daquela família. Então percebam, de obsessora que ela era, se tornou protetora. Saibam que muitos protetores das casas, muitos eu digo assim, pronto, alguns, né, que soube, né, que atacavam a casa espírita e que depois acabaram por entrar no mesmo grupo e que hoje são os protetores da casa espírita. Então, continuando, estamos quase a terminar. Se nós formos ver, a família é muito maior do que aquilo, do que a família consanguínea. Nós fazemos parte dessa família espiritual, essa família espiritual que nos acompanha, né, que nos segue o percurso, que nos segue o coração, que é uma constelação de inteligências, né, e que todos nós na escala evolutiva possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama e nos impele a elevação. E isso é um consolo, a gente saber que a gente não está sozinho. Aqui eu só queria lembrar que existem, nessa obra, a gente fala, é um intercâmbio da oração, a hora da Ave Maria, onde muitas orações da Terra chegam ao plano espiritual, as regionais de Maria. Que esses muitos planos, esse intercâmbio entre os planos, é interessante que eu encontrei nessa super interessante falando sobre os universos paralelos. E que eles até chamam, né, de universos fantasmas, que partilham o mesmo espaço, mas que vivem em diferentes ondas. E aí eles dizem assim, eles acabam a reportagem assim, curiosamente, se essa interpretação dos mundos estiver correta, somos imortais. Eu acho muito interessante estar nisso numa revista assim, uma revista científica. E que os mensageiros falam exatamente disso, dessas esferas que se interpenetram, né? Das esferas espirituais que se interpenetram, que são invisíveis ao ser humano encarnado, porque
pelo nosso próprio limitação biológica dos nossos olhos e das nossas ainda baixas faculdades espirituais, ainda não pouco, baixo desenvolvimento moral, que ainda estamos aí a galgar. Portanto, para fazermos o desfecho da história, vou terminar aqui então agora com o casamento de Mário e de Antonina. E como eu não podia deixar de ser, nessa grande família e nesse intercâmbio de corações, quem é que se faz apresentar? Então, muitos companheiros do nosso plano, do plano espiritual, acorreram à residência do ferroviário. Inclusive as freiras desencarnadas foram convidadas pelo pensamento, pela atitude do enfermeiro. O telheiro humilde jazia repleto de entidades afetuosas e iluminadas. Nos dois planos, entre encarnados e desencarnados, tudo era esperança, alegria, paz e amor. E vimos espantados que Odila, em muda oração, se transfigurava, coroando-se de luz. Então imagina, ela começou na história como obsessora, se transformou, perdoou, ampliou o seu amor, e a partir do momento que ela se doou para aquela família, quis ser protetora daquela família que um dia ela estava tentando destruir, ela se transforma e se ilumina. E agora, a esposa cerrando as pálpebras, que é Antonina, ela parecia procurar os benfeitores em espírito, com a antena vibrátil, atraindo a onda sonora. E Clarencio, então, abeirou-se dela e, tocando-lhe com a destra suavemente, impulsionada pelo ministro, ela orou. Ensina-nos, Senhor, a receber no lar a cartilha de luz que nos deste no mundo. Que possamos ser mais irmãos uns dos outros no cultivo da paz pelo esforço no bem. Tu que consagraste a aventura doméstica nas bodas de Canaã, transforma a água viva de nossos sentimentos em dons inefáveis de trabalho e alegria. E reflete o teu amor na simplicidade de nossa existência, como o sol se retrata no fio da alma, da água humilde. Guia-nos, Mestre, para o teu coração, que a tua bondade comande a nossa vida, agora e para sempre. Assim seja. Ministro Clarencio. E esta obra, essa história, começa com uma prece e termina com uma prece. Então, que possamos, lembremos que, como em muitas psicografias do Chico, muitas vezes eles se ligam a nós nos momentos importantes. E a gente vê isso nas psicografias, por exemplo, na Vida Triunfa. Que possamos nós, mesmo que não tenhamos a mediunidade ostensiva, que possamos utilizar do amor e da prece um intercâmbio mais sublimado. Eu agradeço muito a vossa paciência. Desculpa ter avançado aqui 5 minutos. Agradeço muito a oportunidade. Obrigada.